Fala galera, é Rocha, beleza? Prazer estar aqui mais uma semana com vocês. E dessa vez para falar de um assunto incrível, que é para falar um pouco, uma visão geral aí sobre o continente africano, um dos assuntos mais incríveis aí da geografia. E hoje essa aula aí vai ser a primeira parte aqui. A gente vai falar um pouco sobre a característica geral do continente e a parte física, natural. Eu achei melhor dividir, já que é um assunto muito extenso. Ok, gente? Sobretudo porque a África é um grande continente cheio de contrastes, né? A riqueza contrastando com a pobreza, desertos contrastando com florestas, então realmente é fascinante, tá? Faça suas anotações aí que eu vou fazer um resumo bem legal para vocês, ok? Ó, deixa eu passar aqui. Quando a gente fala da África, no nosso imaginário sempre vem imagens como essa. Inclusive, uma vez caiu no Enem falando sobre isso, essa questão. Além do exotismo da África, da cultura, dos animais, essa questão da pobreza. Essa imagem especial, ela é muito marcante, por isso que eu escolhi ela para ser a primeira a representar aí o continente. Ela foi tirada lá no Sudão, lá em 1993, por esse fotógrafo sul-africano chamado Kevin Carter. Ele estava num passeio lá no continente, a trabalho, e aí parou para dar alimentos lá para uma galera, e aí ele aproveitou e fez essa imagem, que sugere meio que essa criança estava à beira da morte, e aquela ave ali, aquele animal, meio como estava esperando a criança morrer para se alimentar do corpo, né? Essa imagem lá, inclusive, essa foto ela foi premiada, rodou ao mundo, só que a opinião pública caiu pesado em cima do Carter, por ele não ter feito nada em relação a isso, e a tal ponto dele entrar em depressão e posteriormente ele acabou se suicidando, tá? Um final trágico aí. Embora a criança, ela acabou sobrevivendo, tá? Ela já morreu em adulta, ok? A grande questão que tu vê aí, 93, ela já morreu adulta, o problema é que a expectativa de vida nessas áreas aí são muito, muito pequenas, né? Então, que levam pessoas adultas a morrerem muito cedo. O fato é que um filme reproduziu essa imagem. Então, quem não assistiu aí, assista Amor Sem Fronteiras, um filme incrível. Acho que todo futuro médico deveria assistir, ok? E aí, para a gente conhecer um pouco da história do continente africano e da geografia da África, a África é um continente relativamente grande, tá? Tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, tá? Se vocês fazerem uma comparação, o Brasil tem 8,5, então a África é quase 4 vezes maior do que o Brasil. É um continente cercado por água de todos os lados. Você vê o Oceano Atlântico, banha a costa oeste, Oceano Índico, essa costa sudeste, o Mar Mediterrâneo banha o norte, fazendo fronteira ali, dividindo até com a Europa, inclusive aqui no norte do Marrocos e sul da Espanha. Aqui está localizado o chamado Estreito de Gibraltar. É uma distância até relativamente curta aí da África para a Europa, cerca de 50 quilômetros mais ou menos. Do outro lado, nós temos o Mar Vermelho, que separa a Península Arábica, na Ásia, do continente africano. Tá? Inclusive, o Egito está aqui nesse eixo entre os dois continentes. O continente africano é cortado ao centro pela linha do Equador, fazendo com que parte do território seja no hemisfério norte e outra parte no hemisfério sul. Os dois trópicos também cortam a África, ao norte o Trópico de Câncer, ao sul o Trópico de Capricórnio, ou seja, a maior parte do continente africano está localizado aí nessa zona intertropical do planeta. Além disso, o meridiano de Greenwich corta o continente africano, fazendo com que a maior parte da África esteja no hemisfério leste ou oriental e uma pequena parte no hemisfério oeste ou ocidental. Levando em consideração os hemisférios, a África é o único continente que está nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Interessante, né? Em relação a um ponto extremamente estratégico, eu escolhi esse,
entre o Egito, ali, a Península do Sinai e a área do Egito, existe o chamado Canal de Suez. Esse canal ele foi aberto, tá, gente, por volta do século XIX, e hoje ele é muito importante geopoliticamente, porque ele encurtou as distâncias da Ásia para a Europa em cerca de 7.000 quilômetros. Imagine, vamos pensar assim, um navio de petróleo saindo daqui para chegar à Europa. No passado, ele teria que descer todo o Oceano Índico, subir todo o Oceano Atlântico, até chegar lá, aqui na Europa. Hoje ele entra aqui pelo Mar Vermelho, atravessa o Canal de Suez, tá? Em detalhe, no nível do mar, não precisa de eclusas, diferente do Canal do Panamá, que eu citei há algumas aulas atrás. O Canal de Suez ele é todo ao nível do mar, e aí chega rapidamente aí no mar Mediterrâneo, tá? Então é um ponto estratégico e geopolítico muito importante dentro do continente africano, tá? Uma outra coisa interessante é que, por não ser um continente bem homogêneo, pelo contrário, a África é heterogênea, tem uma grande diversidade. A ONU trabalha com essa divisão, a divisão da África em 5 regiões. Você está vendo a África Ocidental, Setentrional, Central, Oriental e Meridional. É de acordo com a localização, tá, gente? Embora outros aspectos também tenham sido utilizados. Setentrional significa norte, ocidente, oeste, oriente, leste, central, centro, e meridional significa sul, ok? São apenas outros nomes para os pontos cardeais, enfim. Porém, a regionalização mais usual divide a África em 2 partes. Ao norte, a África saariana, também chamada de África branca ou África muçulmana. Isso porque predominam nesses países aí, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental, população de características árabes, principalmente, tá, gente? Brancos, inclusive que apresentam indicadores sociais melhores do que o restante do continente. Uma particularidade, você está vendo aqui, o Saara Ocidental, se a gente contabilizar, a África fica aí entre 54 e 55 países. Depende da fonte utilizada. Isso porque o Saara Ocidental, até pouco tempo atrás, era um país pertencente ao Marrocos. E aí ele se tornou independente recentemente, e alguns países, inclusive a ONU, na verdade a maior parte dos países, não reconhece ainda o Saara Ocidental como um país independente. Cerca de 50 países no mundo consideram aí o Saara Ocidental um país independente. A África saariana é delimitada pelo deserto do Saara, que ocupa toda essa extensão, e isso impediu essa distribuição da população, causando aí essa grande dicotomia, essa grande diferença entre o norte e a parte centro-sul do continente africano, tá? Desses países aí, o principal país, sem dúvida, é o Egito. Na verdade, Egito, Nigéria aqui embaixo e África do Sul são os 3 países mais fortes economicamente falando do continente africano, tá? E aí o Egito é um dos países mais industrializados junto com a África do Sul, seria a grande potência aí da África saariana. Aqui embaixo nós temos a África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Ela também pode ser conhecida como a África negra, multiétnica, onde há uma grande diversidade de cultura, predominam aí religiões cristãs ou animistas, uma grande diversidade também de etnia, e obviamente ela é marcada pela extrema pobreza. A maior parte dos países que apresentam baixos indicadores sociais estão aí na África subsaariana. Então há essa grande diferença entre eles. Falando um pouco sobre a África, o norte da África, sobre a África branca, esses 3 países aqui, vejam que nesse mapa o Saara Ocidental ele está ligado ao Marrocos, mas esses 3 países aqui, eles compõem uma região chamada Magré. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes aparece num vestibular e vocês não sabem o que é, né? O Magré é essa região aí onde o sol se põe, já que ali é a região oeste,
uma região com as mesmas características, ocupada por povos árabes e que dependem principalmente da riqueza ligada ao extrativismo, gás, petróleo, riquezas minerais, não que os outros países que ocupem aí o norte também não tenham, tá? Clima mais ameno, clima mediterrâneo, tá? Embora o sul seja muito próximo ao deserto. O norte da África tem uma grande influência de colonização francesa. Quase todos os países aí foram de colônia francesa, com exceção aí do Egito, que recebeu interferência britânica, principalmente, tá? Uma outra região situada aí, dentro desse contexto, na África subsaariana, é na transição entre uma e outra, entre o norte da África e o sul da África, uma região que nós chamamos de Sahel. Sahel é uma zona de transição, mais ou menos onde você está vendo aqui esse ponto amarelo. Mas daqui a pouco eu falo sobre o Sahel. Do ponto de vista natural, a África, por ser grande e por estar boa parte situada na zona tropical, ela possui o predomínio de climas quentes. Entendam isso. Só que, basicamente, o que muda entre um clima e outro é a questão da chuva. Então, a África, no geral, é quente, porém, as chuvas elas são em período diferente ou em quantidade diferente. Você vem aqui para o clima equatorial. Ele é um clima quente, com chuvas o ano todo. O tropical úmido, quente, com chuvas principalmente em 6 meses do ano, ou 3 meses, 4 meses do ano, por ali, nessa medida. Tropical seco, que também aparece aqui, é muito parecido até com o nosso semiárido. O desértico, é o deserto que a gente conhece. Vejam que esses 4 climas, eles são quentes, o que vai diferenciar um do outro é a quantidade de chuva. Porém, a África também tem climas temperados, o extremo sul e o extremo norte, que está aí entre o trópico e o círculo polar. E aí essa zona temperada aparece aí temperaturas, na verdade, estações bem definidas, marcados aí pelo clima mediterrâneo. Embora apareçam climas frios ligados à questão da altitude, aqui, ó, tá vendo a região leste do continente, onde fica uma grande cadeia de montanha, e aqui também a noroeste, onde fica a cadeia do Atlas, uma cadeia de montanha importante, daqui a pouco eu falo sobre ela. Dentro do continente africano também se destaca a presença de grandes desertos. Vejam bem, gente, é comum aparecer desertos onde as regiões são cortadas pelos trópicos. Vejam que o trópico de Capricórnio corta o sul, e aqui eu tenho 2 desertos, Kalahari e Namíbia, e lá no norte o trópico de Câncer corta o deserto do Saara, ali também aparecem desertos. Isso porque a região cortada por trópicos são regiões dispersoras de vento. Então, quase todos os lugares do mundo que são cortados por trópicos apresentam desertos, com exceção dessa região do Brasil, porque a Amazônia ela não permitiu a formação de um deserto. Porém, o deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, tá? O que define deserto é a quantidade de água, tá? É a aridez. Então, a Antártida, por exemplo, pode ser considerado um deserto frio, porque a quantidade de chuva lá é tão baixa quanto o deserto do Saara. Só que aqui embaixo, gente, tem uma coisa interessante. Tanto o Kalahari quanto a Namíbia, eles têm o seu processo de formação ligado a uma corrente marítima fria, que cruza essa região aqui onde o pontinho do mouse está. É a chamada corrente de Benguela. E o que é que acontece? As águas mais frias impedem um maior processo de evaporação. Além disso, condensa e transforma em precipitação a umidade que vem do oceano, fazendo com que a chuva caia antecipadamente. Ao invés de cair no continente, ela acaba caindo nas áreas oceânicas, e aí promovendo o aparecimento do deserto. Ocorre algo muito parecido aqui na América do Sul com o deserto do Atacama, na região ali do Chile. A origem do deserto do Saara é muito mais complexa, tá? Não tem relação direta com a corrente fria, mas sobretudo com a mudança no padrão global de ventos que no passado chegavam aí. Não cabe falar agora porque é muito extenso, tá? Na aula de geografia física eu explico para vocês direitinho.
Até porque no passado geológico, o Saara não era um deserto, era uma espécie de savana, é bem parecido com uma área meio florestal, assim, uma mistura aí, ok? Quando a gente vai ver a questão das vegetações, elas representam muito o que o clima representa. Nas áreas quentes e úmidas aparecem florestas, como é o caso daqui, a área da floresta do Congo, as florestas tropicais aqui em Madagascar. Nas áreas quentes e com uma estação chuvosa aparecem savanas, aqui a área tropical continental. Nas áreas secas aparecem desertos, ok? Então, a vegetação ela acaba sendo um espelho do clima. Para quem não lembra, aí, xerófitas são espécies adaptadas à seca. Um cacto, por exemplo, é uma vegetação xerófita, ou xerófila, tanto faz, ok? Então, só para vocês terem uma noção, olha lá, o Sahel, que eu citei ainda há pouco. O Sahel é essa zona de transição entre a savana e o Saara. Porque essa região é muito importante. Inclusive, esse mapinha aqui que eu coloquei, ele já caiu numa questão do vestibular. Colocaram esse mapa desse jeitinho que está aí, para a pessoa identificar o que é que tinha aqui. O que é isso aqui. O Sahel é essa faixa de transição e ela é marcada por uma coisa assim que vem acontecendo nos últimos anos, que é o processo de desertificação. Como aqui em cima é tudo deserto, e parte da população que vive nessa região, ela vive na zona do Sahel, nessa borda, está acontecendo aí um processo de avanço do deserto, principalmente por conta do desmatamento. E aí essa área, que ela é uma área meio semiárida, parecida com o nosso sertão, na medida que a vegetação vai sendo retirada, as chuvas acabam diminuindo nessa região. Embora algumas práticas ecologicamente corretas estão sendo aplicadas em algumas áreas dessa região do Sahel. Mas é uma área marcada aí por população seminômade e desenvolve atividade agrícola e que cruza essas regiões aí na borda do deserto. Até porque viver em cima é impossível, o deserto do Saara, e embaixo é uma região selvagem, savana. Então essas regiões aí acabaram sendo bastante ocupadas, ok? Só para vocês terem uma noção, olha lá, ó, a floresta do Congo, floresta equatorial, densa, fechada, heterogênea, perene, né? Tá sempre verdinha, marcada por animais de grande porte, então áreas muito úmidas, que ocorre nessa parte aí da África Equatorial. Olha lá, animais. Achei incrível essa foto. Aí você já observa que não é uma floresta. É menos densa, presença de vegetação rasteira, herbácea, árvores separadas, né, espaçadas aí de uma para outra, o que mostra que essa área ela enfrenta um período de seca. Até porque se ela fosse úmida o tempo todo, ela seria uma floresta. E aí é onde aparecem as savanas. Interessante que as savanas elas aparecem em clima tropical, marcado por duas estações definidas. E a estação chuvosa, ao contrário do que muita gente pensa, é o verão. O verão é a estação chuvosa dessa região. Aqui no Brasil também, a maior parte das regiões, o verão é a estação chuvosa. E dá para ver a grande diferença. Vejam essas imagens, praticamente elas estão muito ligadas ao inverno. Aí eu só quis mostrar esse outro impacto aí, né? Matar esses animais para tirar o marfim aqui. Matar um animal desse para tirar o marfim. Isso é um absurdo, né? A caça predatória, enfim. Mas observem que essa paisagem está bem seca. Quando eu venho para cá, ó, ela já está bem verdinha, que mostra a presença da chuva que altera essa paisagem aí com o tempo, tá? Isso ao longo do ano. Essa imagem é uma imagem de satélite para você enxergar muito bem esse contraste. Veja que coisa linda. O Saara ao norte, o Saara tem quase 10 milhões de quilômetros, gente. É maior que o Brasil inteiro. E a floresta do Congo aí embaixo. E o Sahel aqui, essa zona de transição incrível. Eu ia apontar para a tela o costume de aula no Data Show. E aí essa divisão aqui entre um e outro. É incrível, né, gente? Falando um pouco sobre as áreas desérticas, sobretudo sobre a região do deserto do Saara, é uma região que, quando aparecem espécies vegetais xerófilas, elas são bem separadas, essa fauna exótica e adaptada a falta de alimento, então animais com uma grande característica tóxica, né?
Mas, sobretudo, quando a gente analisa algumas áreas desérticas, a gente encontra alguns oásis, como é esse caso aqui, que são locais mais profundos que foram impactados pela erosão, que conseguem alcançar o lençol freático. Porque, ao contrário do que você imagina, chove no deserto. Só que as chuvas elas são irregulares, mal distribuídas. E aí, quando chove, essa areia aí, ela tem uma porosidade muito alta e a permeabilidade dela também é muito alta. Então, essa água ela não fica retida na superfície. Além disso, também neva no deserto. São fenômenos que já aconteceram. Você está vendo aí neve do deserto do Saara, parece incrível. Aconteceu alguns anos atrás. Mas isso porque o deserto ele apresenta uma grande amplitude térmica, né? Os dias são muito quentes e à noite, pela ausência de água, seja em forma de vapor, ou seja, mar ou grandes rios, a água não retém esse calor. E aí esse calor específico, que seria importante para equilibrar as temperaturas, ele acaba gerando uma amplitude térmica muito alta, fazendo com que a noite seja muito frio, chegando até a ficar negativo, e os dias aí sejam muito quentes. É uma questão interessante, tá? Quando a gente analisa a questão do relevo, vejam aí essa imagem trabalhada aí de sensoriamento remoto, vejam que, no geral, o continente africano ele tem características muito similares à nossa América do Sul, onde predomina, principalmente o Brasil, onde predominam planaltos mais antigos, esses planaltos que foram rebaixados com a ação do tempo, planaltos que sofreram bastante com a erosão, só que ele também apresenta algumas cadeias montanhosas, algumas áreas mais altas, algumas cordilheiras. Está vendo o Atlas aqui em cima, a região do Rift Valley, onde fica aqui também na Tanzânia, inclusive o ponto mais alto da África está aqui, Monte Kilimanjaro. Você vê todas essas áreas depressivas aqui, que são depressões tectônicas, foram ocupadas pela água, principalmente muitas vezes água de degelo que cai aqui, formando a região dos lagos. É só você imaginar o seguinte: quando numa história recente aí geológica, a África e a América do Sul eram juntas. Quando elas se separam, e na verdade continuam esse processo de separação, a borda oeste da América do Sul ela se encontra com a placa tectônica e a Cordilheira dos Andes. Já a borda contrária do continente africano também acontece o mesmo processo, gerando grande instabilidade geológica desse lado aqui, tá, gente? E aí você vê essa região aí do Rift Valley, maciço da Etiópia, a região dos lagos, aí tem o Lago Vitória aqui nessa região, inclusive é uma das nascentes do Rio Nilo. E aí, no geral, o continente africano apresenta a maior parte do seu relevo constituído por planaltos antigos, erodidos e desgastados. As planícies elas estão muito ligadas às margens de rio e às regiões litorâneas, e as áreas mais montanhosas elas aparecem aqui, principalmente no sul, no leste e no extremo norte aqui, na região da Cordilheira do Atlas. Ok, gente? No geral. Essa disposição do relevo ela vai interferir diretamente também na hidrografia. E óbvio que quando se fala de continente africano, não podemos esquecer do Rio Nilo. Mas deixa eu trabalhar uma ideia aqui, gente. Você sabe que o Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, de fato, tá? Durante muito tempo foi considerado o maior rio do mundo e o Amazonas em segundo lugar. Recentemente descobriram uma nova nascente do rio Amazonas, ampliando alguns quilômetros, e aí há quem diga que o Amazonas, além de ser o maior em volume, passou a ser também o maior em tamanho. Mas veja bem, o Rio Nilo ele é muito diferente do Amazonas. Primeiro, o Amazonas ele nasce na Cordilheira dos Andes e vai para o Atlântico, é de oeste para leste. O Nilo tem esse padrão de drenagem de sul para norte. Se tivesse algum rio brasileiro que pudéssemos comparar, seria o Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais e sobe para o Nordeste. O Rio Amazonas, o Rio Nilo nasce aí no Lago Vitória e sobe para desaguar em forma de delta lá em cima no mar Mediterrâneo. Ele corta regiões semiáridas, corta o deserto, assim como o Rio São Francisco, e é importantíssimo para a irrigação. E historicamente, tanto o Rio São Francisco quanto o Rio Nilo foram bases para o surgimento de núcleos de povoamento. Então, civilizações surgiram aí no Nilo, e o São Francisco também contribuiu
para o crescimento e o desenvolvimento da população sertaneja, sobretudo, ok? Então, isso já foi até uma questão de vestibular. O rio mais parecido aí com o rio Amazonas seria o próprio rio Congo, que nasce em área de floresta e praticamente também fica na maior parte da região de floresta equatorial. Tem grande volume de água, ok, gente? Vamos fazer o seguinte, para a aula não ficar muito grande, eu vou dar uma pausa aqui e vou gravar a parte 2 falando sobre esse outro contexto aí socioeconômico, tá? Me aguardem aí. Um grande abraço. Valeu, Rocha.